É português, vamos lá, hein? Tô pronta pra copiar o que daí vier. Tia, Ô tia, eu tô doida que já chega logo sábado. Sábado? Que? Você tá o quê? Sábado. Eu tô doida pra que chegue essa. a gente vai lá na casa do Davi. Eu também vou. Ao Davi Viçosi? Porque ele já sabe das coisas. Você vai, Não. Davi Viçosi ou Davi Biancardi? Davi Biancardi. Ah, ele vai voltar? Vou lá. Ah, ele falou que viaja hoje, né? Por isso que Então ele não vamos tá. lá. Galerinha, olha só. No nosso livro 3, todo mundo já pegou o livro 3 na escola. Quem não pegou, a gente vai fazer aquele esquema de ontem. Anotem aí no caderno, né? Para depois passar para o livro. Infelizmente, eu tô com o caderninho aqui do meu Nós lado. vamos falar um pouquinho nesse capítulo sobre o nosso planeta. E na página 2, tem uma imagem aí para vocês analisarem, que vocês já sabem que é uma imagem do nosso planeta, mas eu quero que vocês foquem bastante nessa parte branca que está no centro aqui, ó. Quero que você observe a imagem do nosso planeta. E quem é que sabe me dizer como é chamada essa região aí que está destacada? Antártida. Oi? Antártida. Isso aí. Antártida ou Antártica, né? É o menor continente do nosso planeta. E a segunda perguntinha, onde está localizada essa região? Em que local, assim, do planeta? Parece que é do outro lado do mundo, tia. Do outro lado do mundo? Ô, Murilinho, não saiu som aqui quando você falou, não, tá? Ela está no Polo Sul. Lembra quando a tia pegou o globo lá na sala para vocês? Imagine que isso aqui é o nosso globo. Aí a gente, no meio do nosso globo, a gente tem um risquinho de vermelho, de pincel vermelho, para dividir, por quê? Ali fica a linha imaginária do Equador. A parte de baixo da linha do Equador é o hemisfério sul, a parte de cima é o hemisfério norte. Então, o Polo Sul está bem aqui, ó, bem de baixo aqui, e aí essa parte branca aí, que é a Antártica que vocês falaram. Outra coisa, o que vocês sabem sobre essa região? Quem sabe alguma coisa sobre a Antártica? Tia, lá é muito frio, né? Muito, muito, muito frio. Exatamente. Mas o que vocês sabem? Porque alguns animais vivem lá, né, tia? Ah, que animais vocês imaginam que vivam lá? Urso polar, foca. Um pinguim, um urso polar, uma foca, Foca. acho que não. Acho que não. Foca fica lá. Foca. Tem foca, tem pinguim, tem mais o quê? Urso polar. O urso polar, a gente vai ver daqui a pouquinho na nossa entrevista a situação dele. Mas o que que tem? Tem alguns tipos de peixes. Tem orca, tia. Tem orca, tubarão. Tem polvo, isso. Então, olha só. E outra coisa. E quantas pessoas? Vocês acham que tem pessoas que moram nesse continente? Não, acho que mora. Não chega a morar, não. Tia, tem gente que mora, tia, mas tem gente que não mora lá, não. Tem umas pessoas poucas que moram. Ok. Que suportam o frio. E se você tivesse que pesquisar sobre essa região, onde você ia procurar informações sobre ela? Na internet, ué. Ah, hoje em dia todo mundo prefere na internet, né? Que é mais Veja no Google, tia. né? É só a gente Exatamente. Mas a gente também encontra em revistas, né? Em jornais, em sites de revista aí na internet também. Então, gente, hoje nós vamos começar a falar sobre um gênero textual chamado entrevista, que eu sei que todos vocês já conhecem um pouquinho, e nós vamos falar exatamente da Antártica. Então, vocês vão ver, eu sei que alguns de vocês já leram o texto, que a tia já tinha pedido para ler, mas como alguns ainda não estão com o livro, a tia pede para hoje vocês terem um pouquinho de paciência, que nós vamos ter que ler a entrevista por causa daqueles que ainda não pegaram o livro lá na escola, tá bom? Então a gente vai fazer essa leitura aí. Agora, gente, antes de começar, eu queria que vocês percebessem algumas coisinhas para vocês já irem observando aí durante a leitura. Esse gênero textual, entrevista, ele tem uma estrutura
que apresenta um entrevistador e um entrevistado, né? Lógico. Então, os temas da entrevista são sempre relacionados com a função social, a profissão ou as características do entrevistado. O que nós temos que observar de importante na entrevista? A pontuação, que é muito importante, porque geralmente vem o quê? Uma pergunta e logo abaixo a resposta. Se vem uma pergunta, tem que ter qual ponto no final da pergunta? Interrogação. Exatamente. Então, quando faz a pergunta, não pode esquecer o ponto de interrogação. O título da entrevista, ele geralmente aparece em destaque, ou ele vem em negrito, ou ele vem de outra cor, ou ele vem de letras maiores, ou fica entre aspas, o que pode indicar que esse título foi a fala também do entrevistado. E as perguntas que o entrevistador, o jornalista entrevistador faz, ele tem que pensar naquelas perguntas com antecedência, elaborar bem as perguntas. E as perguntas também geralmente aparecem em negrito, tá? Elas aparecem destacadas também. Então, vocês vão observar tudo aí. Outra coisa, esse gênero textual também, ele começa com um texto de apresentação. Então, ele tem um texto aí de 1 ou 2 parágrafos, né? Às vezes, no máximo 3 aí, não é regra isso. Ele tem um texto de apresentação, que é como assim de apresentação? Para falar sobre o que essa entrevista vai falar. Ele não começa de uma vez com as perguntas. Ele explica sobre o que eles vão falar e depois começam as perguntas e as respostas, ok? Então, vamos conhecer um pouquinho mais da Antártica? Nosso título aí é qual? Entrevista. Não, A Antártica é um local destinado à ciência e paz. Isso aí. Então, vamos lá. Os leitores Ana Laura, Daniel, Júlia e Marina, de 9 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, entrevistaram a professora e pesquisadora Claudineia Lisieri para a sessão Repórter Mirim, da edição 114 do Jornal Joca. Agora vai começar aquele parágrafo que eu falei, que é a apresentação da entrevista. Ó. A Antártica não tem dono nem governo, pelo menos não da forma como conhecemos. No extremo sul da Terra, o continente tem essas e outras características únicas. Durante 6 meses faz sol o tempo todo e na outra metade do ano só há escuridão. Lá não há casas, muito menos internet. O mar é tão gelado que se você cair nele, tem apenas 90 segundos para escapar. Nunca foram encontrados vestígios de vida humana que habitou o lugar, mas ele é fundamental para os cientistas porque contém fósseis que ajudam a contar a história do planeta. Além disso, os estudiosos observam a mudança no clima da Terra. Interessados no assunto, os repórteres Ana Laura, Daniel, Júlia e Mariana de Belo Horizonte entrevistaram a professora e pesquisadora Claudineia Lisieri, que já esteve 3 vezes no continente gelado. Ela viajou pelo Programa Antártico Brasileiro, pelo Programa Antártico da Nova Zelândia e em navio de turismo. Atualmente é professora do Centro Universitário de Belo Horizonte e membro da Associação de Cientistas Polares em início de carreira. O bate-papo aconteceu na casa de Ana Laura. Ok, então a nossa entrevista trouxe aí a introdução, trouxe a apresentação, falou quem que eles vão entrevistar, quem serão os entrevistadores, né? E aí vão começar as perguntas. Primeira pergunta que eles fizeram para ela. Qual é o nome correto? Antártida ou Antártica? Antártica. Então vamos lá. Os 2 termos estão corretos, sendo Antártida o nome mais antigo. Com o passar do tempo, achou-se mais apropriado dizer Antártica, que significa pelo oposto. Isso porque nós temos o Ártico no Polo Norte e a Antártica no Polo Sul. Agora, vocês perceberam que aí tem 2 linhas? O que significa aí? Isso. Aí vai ser uma outra pergunta da entrevista. Só que essa pergunta, eles não colocaram aí, porque você vai ter que descobrir depois que pergunta seria essa. Lá na atividade 9, lá na frente, nós vamos ver isso. Então, olha só.
Não tem a pergunta, mas olha qual foi a resposta. A resposta para a pergunta que não está ali foi essa, ó. Essa é uma história muito bonita, longa e de aventura. Imagine como as pessoas chegaram à Antártica sem GPS e toda a tecnologia que temos hoje. Exploradores que desbravavam os mares para caçar baleias desconfiaram que havia terra no Polo Sul por causa dos icebergs, que são grandes massas de gelo que se desprendem, né, de uma plataforma de gelo, por causa dos icebergs soltos. Em 1911, o norueguês Roald Amundsen foi o primeiro a chegar lá. E aí nós temos uma imagem, né, de um acampamento de pesquisadores na Antártica. E aí é proibido, né, levar qualquer tipo de armamento para lá. Tem algumas regrinhas para seguir. Ok, próxima pergunta. Quem pode ir para a Antártica? É possível ir como pesquisador ou turista. A maioria dos cientistas de todo o mundo vai por meio de programas de seu país. No Brasil, o transporte é feito por um avião da Força Aérea Brasileira chamado Hércules, ou em navio da Marinha. Turistas vão por meio de agências turísticas. Até crianças podem ir. Que tal férias na Antártica? Basta economizar e juntar dinheiro para comprar sua viagem. Risos. É verdade que há dias em que o sol não nasce e outros em que o sol não se põe? Sim, há 6 meses de escuridão e 6 meses de luz. O que quer dizer que metade do ano não vemos o sol nascer. E durante 6 meses o sol está presente 24 horas. Isso acontece por causa do ângulo de inclinação da Terra, do movimento de rotação e do ponto do planeta em relação ao Sol. Os pesquisadores vão para lá somente na época que tem luz do Sol? Geralmente sim, mas alguns vão também no inverno para entender o que acontece nesse período. É um trabalho muito difícil para quem vai nessa época do ano. E aí nós temos a imagem de uma pesquisadora tomando banho de sol, né? E olha a legenda, durante metade do ano não vemos o sol nascer. E por 6 meses o sol está presente 24 horas. O que os pesquisadores estão estudando na Antártica? Os mais diversos temas. Há biólogos, geólogos, meteorologistas, profissionais da veterinária, medicina. Eles estudam biologia e comportamento dos animais, como pinguins, distribuição das espécies e o que interfere nisso. E mais, movimento e derretimento das geleiras, mudanças climáticas, etc. Por ser um continente congelado, a Antártica reserva muita história do passado, coisas que não sabemos. Lá há muitos fósseis, de modo que conseguimos construir a história do passado. É a última página, tá? Qual o tipo de vida no continente? Como a Antártica é muito fria, seca, um local onde venta muito e há condições climáticas drásticas, não existe a quantidade de vida observada no Brasil, por exemplo, mas são encontrados micro-organismos como bactérias, cianobactérias, que são bactérias que obtêm energia por fotossíntese, e algas. Há também espécies de pinguins, focas, leão marinho, elefante marinho, que a gente encontra em terra na Antártica. Elefante? Elefante marinho. Tem peixes, krill, que é como se fosse um camarão, baleias, animais que vivem exclusivamente no mar. Existem apenas 2 espécies de plantas nativas na Antártica, que estão restritas a uma área chamada Antártica Peninsular, as espécies de musgos, fungos e líquens. É realmente muito frio na Antártica? Sim, mas o principal desafio, na verdade, é o vento. Ele dificulta a caminhada e o trabalho. Na Antártica foi registrada a menor temperatura da Terra, 89 graus negativos. Vocês podem imaginar o que é isso? A temperatura de um freezer de geladeira é de 20 graus negativos. Portanto, 80 graus negativos é a temperatura de um super freezer.
No entanto, usamos roupas adequadas para trabalhar e dormimos em barracas no acampamento que são corta-vento, em sacos de dormir especiais. Dessa forma, não passamos frio. Qual é a principal diferença entre o Polo Norte e o Polo Sul? A região do Ártico, ao norte, é basicamente um oceano congelado, que tem um ciclo de derretimento natural. Durante o verão, quase metade do gelo do Ártico derrete e vai congelar de novo somente no inverno. O local foi povoado pelos esquimós. No continente antártico, no sul, nenhum vestígio de povo indígena e ainda foi descoberto como no Ártico. A região é mais fria do que a ártica e é formada por rochas, montanhas, vales e lagos cercados pelo oceano. E uma curiosidade, olha aí os ursos polares, ó. E uma curiosidade, a maioria das pessoas pensa que ursos polares e pinguins compartilham o mesmo habitat, mas isso não é verdade. Pinguins vivem apenas no Polo Sul, isto é, na Antártica, e ursos polares no Polo Norte, no Ártico. Se ambos vivessem na mesma região, os ursos não teriam que se preocupar com sua fonte de alimento, não é mesmo? Por quê, tia? Porque eles iam ter muito pinguim lá, muito para se alimentar, né? E aí, galerinha? Tia, essas crianças são boas, hein? Escreveram tudo isso, eu não escrevo nem metade. Eu não escrevo nem É metade. porque eles vão anotando as respostas e depois vão formando o texto, né? Lembrando que as respostas têm que ser fiéis ao que o entrevistado disse. Eles não podem acrescentar nada na fala do entrevistado, né? E aí, partiu Antártica? Vamos? Bora. Ok, então olha Bora. só. Antes da gente começar aí as questões, Vai. aqui embaixo nós temos uma observação, ó. Lembra que lá no início falou que essas crianças fizeram uma entrevista para a seção Repórter Mirim do Jornal do Joca? E aqui embaixo tem uma observação. O Jornal Joca é uma publicação impressa e online voltada para o público infanto e juvenil. Então, se vocês quiserem depois pesquisar aí, já que tem a versão online também, se vocês quiserem pesquisar alguma entrevista do jornal Joca, fiquem à vontade para pesquisar aí na internet. Beleza? Vamos lá? Podemos começar? Vamos. Página 7, questão 2. 8. Então, vamos lá, gente. Sobre a entrevista que nós acabamos de ler, então, agora. Essa entrevista foi escrita para passar instruções sobre como viver na Antártica, expor informações sobre a Antártica, divertir o leitor com histórias acontecidas na Antártica. Expõe Informações. Exatamente, porque a gente viu também que as pessoas não moram lá, né? Que às vezes eles vão lá, acampam por um tempo para estudar e depois voltam. Então, é o segundo quadrinho. Número 3. Antes das perguntas dos entrevistadores e das respostas da entrevistada, há 2 parágrafos. Assinale as alternativas verdadeiras a respeito desses parágrafos. É aquela apresentação que a tia falou para vocês lá no início. Primeiro, esses 2 parágrafos apresentam um resumo da entrevista feita. Isso aí é verdadeiro ou não? É um resumo de tudo que a mulher falou na entrevista? Não é, tia. Não é. Porque ali eles fizeram só uma apresentação do que eles iam falar, né? Contextualizam a entrevista, ou seja, informam quem é a entrevistada e quem participou da entrevista. Sim. Eles falaram o nome dela, falaram no que ela trabalha, falaram o nome dos alunos que estavam fazendo a entrevista. Terceiro, antecipam o assunto da entrevista, ou seja, eles falam do que eles vão falar. Sim, então o segundo e o terceiro, isso aí. Número 4. O que se pode deduzir sobre o público leitor da entrevista considerando esse trecho? Para a seção Repórter Mirim, da edição 114 do jornal Joca. A gente entende o que com isso? Que esse texto foi escrito para qual público? Infantil e juvenil. Isso. Então, crianças e jovens, né? Infantil é crianças
juvenil e jovens. Então, a gente pode colocar aí com essas palavras mesmos. Ai, que barulho gostoso de computador. Jogos. Tô com jogos na cabeça. Tia, eu quero que chegue sábado só pra mim jogar também, tia. Ah, você tá jogando só no sábado? Quando estiverem prontos aí, deem ok pra mim, ok? Ainda não. Só um minutinho. Vai querer participar do X1 pra Ok, tia. Okzinho, tia. Eu terminei. Ótimo. Eu tava ok pra tia, que eu acho que eu não ouvi. Todo mundo já terminou? Vou dar um belezinha aqui. Ô, tia, por favor, tia, qual é a correção da 3? A 3, os 2 últimos quadrinhos. Sem ser o primeiro. É, só o primeiro que ficou sem marcar. Obrigada. Tia, aqui. Ô, tia, eu gosto de anotar os números das atividades para não esquecer o que que é. Coloca o Sim, número em você tem que cima. anotar a página e o número, tá bom? Podemos seguir, galerinha? Tia, Pronto? Ô, tia, Então vamos lá. Tia, pode repetir aí não, tia. Repetir o qual é a quê? do 2? o que você falou? O quê? Número 4? É. Ué, ele foi escrito para crianças e jovens, Fácil, fácil. ok? tia, se for Oi. na escola, todo mundo tem costume de falar tia e não professora. Ah, fica mais carinhoso, né? Parece que fica mais próximo. Vamos lá? O professor fica muito sério, né? Já tem cara de mal. Vamos lá. Número 5. No segundo parágrafo, no segundo parágrafo, ainda a gente não está falando lá das perguntas, lá daquela apresentação que falou algumas informações sobre a Antártica. No segundo parágrafo, que informações sobre a Antártica você considerou mais interessantes? O que que você viu lá no início que você achou interessante? Os pinguins. Ó, lá na Os apresentação, animais, quando... os Hã? tipos de vidas que... Tia, deixa eu falar aqui rapidinho. Os tipos de vidas, mesmo no frio, eles estão sobrevivendo mesmo no frio, tia. Tá, deixa eu te relembrar o que que eles falaram, que aí a gente vai retirar aí o que que eles falaram aí no início. Olha o que que eles falaram logo no primeiro parágrafo. A Antártica não tem dono nem governo, pelo menos não da forma como conhecemos. No extremo sul, o continente tem essas e outras características. Durante 6 meses faz sol o tempo todo, na outra metade do ano só há escuridão, lá não há casas, não tem internet, o mar é tão gelado que se você cair nele tem 90 segundos para escapar. Nunca foram encontrados vestígios de vida humana que habitou o lugar, mas ele é fundamental para os cientistas. As características que eles falaram no início, na apresentação, foram essas. Dessas aí, quais que vocês acharam interessante? Tia, que lá faz sol por 6 meses e depois não tem mais sol. Que lá não tem governo, não tem internet, não tem nenhum Isso aí. eletrônico. E também se você ficar 90 segundos sem sair da água. Eu nunca quero ir para lá. Então Nem vamos tem lá. Então internet. vamos colocar aí, ó, há 6 meses de sol e 6 meses de inverno. 4G. Ô, tia, é só usar o 4G, tia, é fácil. Pois é. Não tem internet. É só meu T não querer funcionar de novo. E nem governo. Tia, é 6 meses de inverno mesmo? 6 meses de inverno, não, de escuridão, desculpa. Então, foi isso que eu falei. E lá é gelado o tempo todo. Obrigada. Frente. Ué, e o sol? Nossa, deixa eu digitar de novo aqui. Há 6 meses de sol, tá, galera?
Há 6 meses de sol e 6 meses de escuridão, não tem internet. Tia, Nem... no Oi. final lá em dezembro, eu vou viajar lá pra Londrina, na fazenda do pai do meu pai. Tia, Ai, eu detesto nascer em dezembro, tia. Dezembro, eu detesto nascer, ainda mais no Natal, tia. Como pode uma fala coisa assim dessa? não, Riele. Eu, hein? Mas o problema, tia, é porque se eu chamar alguns dos meus amigos da escola pra ir pro meu aniversário, ninguém vai querer ir A gente porque vai ter que estar todo com a família. viajando. Todo mundo Você vai estar viajando. Natal? Quê? Você nasceu no Natal? Sim. Dia 25 de dezembro. E aí, podemos seguir? Não, Calma, ainda não. tia, eu vou botar Não. essa- Ô, tia. Foi. Tá. Galerinha, olha só, dessa vez a tia tá fazendo aí com vocês na hora, por causa da situação de alguns ainda não terem ido buscar o livro, mas os próximos as próximas interpretações de texto que a tia mandar, nós vamos fazer daquele jeitinho, tá? Vocês vão ler o texto, vão responder as questões, depois na aula a gente corrige, tá? Porque aí dá tempo de fazer tudo. Beleza? Pode ir, Eu tia. tava copiando. Não, ainda Podemos. Ainda não, e ele não terminou. não. É a famosa reela. Para. Pronto, tia, pode ir. Todo mundo? Sim. Então vamos lá. Ô, tia, me responde uma coisa primeiro. A sua internet tá tão ruim assim na sua casa? Não, a minha é muito boa, graças a Deus. A minha tá uma bosta. Mas ontem tem muita gente que teve problema com a internet aqui em Linhares. Tá Não sei se hoje já voltou ao normal. Vamos lá. Número 6. Qual é o recurso gráfico usado no texto que possibilita ao leitor identificar rapidamente o que é a pergunta e o que é a resposta? O que Como vocês assim? perceberam lá no texto? Tem alguma coisa que está A pergunta estava negrita. Ah, isso aí. As perguntas estão em negrito. Negrita São e mais também, tia, tem ponto de interrogação. E também tem Isso. ponto de Mas quando a interrogação. gente fala que é pergunta, a gente já sabe que tem que ter um ponto de interrogação, né? Então, As perguntas estão em negrito. Ok. De quem é esse barulho de passarinho? Também estou ouvindo. Bonitinho. ah, não é aqui. Foi. Essas pessoas foram perguntar para essa moça se foram viajar lá naquele lugar. Eles são brasileiros ou de outro país? Ela é de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte, Minas Gerais. É do Brasil, é de Minas Gerais. Ô, tia, me responde também. Vamos lá? Tudo. Belo Horizonte fica no Rio de Janeiro? Não, meu amor, fica em Minas Gerais. No estado de Minas Gerais. É a capital do estado de Minas Gerais. Nossa, que coisa mais maluca, Murilinho. Vamos lá, galerinha? Podemos? Sim. Então, vamos para a próxima página e questão 7. Não esqueçam Não esqueça do ponto ainda, a última palavra, hein, gente? Oi, ponto final no final da resposta. Número 7. Qual é o papel dos entrevistadores e da entrevistada? Relacione as colunas. Se for se a frase... Opa, deixa eu só ligar aqui meu computador que está acabando a bateria. Hoje tem prova? Não, a última prova foi ontem. Ai, gente, De inglês, gente. Deixa eu só ligar. Hoje é de inglês. Ai, deu tempo, graças a Deus. Hoje é a prova de esse dia. Olha só, galerinha, vamos lá. Eu vou ler a informação que está à direita e se ela dispor a respeito da entrevistada, você vai colocar a letra A. Se for do entrevistador, você vai colocar a letra B, tá bom? Então, vamos lá. Elabora as perguntas de forma a obter boas informações. B. B, entrevistador.
Coloquem aí, B. Segundo quadrinho, fornece informações e opiniões próprias sobre o assunto. Isso, a entrevistada que dá as informações, responde as perguntas. Planeja previamente, ou seja, antecipadamente as perguntas e faz adequações conforme B. as respostas dadas. B, B. isso aí. Então ficou B, A, B, ok? Eba. Número 8. Em sua opinião, por que os entrevistadores perguntaram sobre o nome correto da Antártica? Porque muita gente tem dúvida. Exatamente, porque muitas pessoas têm dúvidas. Vamos colocar já essa resposta aí da Yasmin? Não é Yasmin, não, foi minha. Foi Ana. Riele? Foi Não, Ana foi Ana Ana? Luísa. Ana Ixi, Luísa. desculpa, a tia confundiu a voz. E é sério, a voz dela não tem nada a ver da Yasmin. Nada a ver. Desculpa, Ana Lu. Dá pra entender que é E mesmo? nem gente fica falando que a Lariana parece irmã. Mas parece mesmo. Mas Yasmin tá mutada. Lembrem de colocar o acento nesse tem, porque ele está acompanhando pessoas está no plural, então o tem esse acento para acompanhar aí o plural, ok? Muitas pessoas. Acabei, professora. Ok, vamos continuar. Podemos? Não, Não? não, continue. E agora, bem. podemos? Olha, Vamos lá. Número Alexandre, 9. Alexandre. Número 9. Leia a segunda resposta da entrevista. Qual deve ser a segunda resposta? Deixa eu voltar lá para ler para vocês. Lembra lá onde a gente falou lá no texto que não tinha a pergunta? Ó, não tinha essa pergunta. Aí, olha a resposta. Essa é uma história muito bonita, longa e de aventura. Imagine como pessoas chegaram à Antártica sem GPS e toda a tecnologia que temos hoje. Exploradores que desbravavam os mares para caçar baleias desconfiaram que havia terra no Polo Sul por causa de icebergs soltos. Em 1911, o norueguês Roald foi o primeiro a chegar lá. Como a Antártica foi Aí descoberta. você vai responder isso, você vai anotar, você vai responder aqui. Qual a pergunta que deveria ter sido feita então pelos entrevistadores? Como a Antártica foi descoberta? Como as invenções tecnológicas possibilitam a descoberta da Antártica ou qual a melhor história ocorrida na Antártica? Então já Como a respondeu. Antártica Foi foi- Ana Lu, né, agora, né? O primeiro quadrinho. Então a pergunta lá foi: como a Antártica foi descoberta? Aí ela respondeu: foi uma história muito bonita, longa, de aventura. Agora a letra B, galera. Foi por acaso que a Antártica foi descoberta? Foi. Não. Sim ou não? Teve gente que falou sim, teve gente que falou não. Não, Foi, tia, foi descoberta. Por acaso. Por acaso? Riele, você falou que não. Por que você acha que não foi por acaso? Porque eles perceberam que os icebergs estavam se soltando muito rápido. Então, eles descobriram, acharam que tinha terra lá. Eles foram investigar e acharam a Antártida. Exatamente. Não foi, tá, gente, por acaso. Não foi por acaso. Olha o que falou lá, que exploradores, que os caçadores de baleia desconfiaram que tinha terra no Polo Sul. Então, foi por isso que eles começaram a investigar, tá bom? Então, vamos colocar aí o não e vamos explicar, né? Vamos justificar. Tia, tem alguém riscando slide toda hora aí. Tô vendo. Tem que falar o nome pra envergonhar. Envergonhar o YouTube. Aí é um chato aí que não sou eu.
É. Né, Murilinho? Oxe, eu tô escrevendo. Nossa, todo mundo acusa o outro. Dois de aventura. Não. Não, Não. Não. Tia, Pronto. qual é a letrada 9? Oi? Qual é a A letrada? letra A é o primeiro quadrinho. Não tá chegando o som direito aí, não, Alexandre? Mais ou menos. Tá. A voz tá muito Vamos baixa. para número 10, então. Releia este trecho. Que tal férias na Antártica? Basta economizar e juntar o dinheiro para comprar a sua viagem. Risos. Né? Entre parênteses aí colocaram risos. Em sua opinião, a passagem até a Antártica é cara ou barata? Que eu acho que é cara. Cara. Por que que vocês acham que é cara? Porque tem que ir de avião. Você tem que ir pro outro lado do Tem mundo. que e é ir de muito caro. avião. Ou você também que tem que ir, acho que de barco, não? De Tem que avião ir de ou de avião, barco. pode ir de navio também. E olha só, mas observem esse texto aqui. O que que a gente observa nesse texto que dá a entender que a passagem é cara? Juntar Porque dinheiro. tem que economizar, tia. Economizar. Exatamente, olha o que ela colocou. A gente tem que juntar dinheiro. E olha o finalzinho que está entre parênteses, gente. Quando ela colocou assim, risos, é porque ela falou assim, é só juntar dinheiro para comprar a viagem. Aí ela riu. Quando ela riu, também deu a entender o quê? Você tem que juntar bastante dinheiro, né? Muito dinheiro. uns 10 mil por aí. 2.000 não. Deve ser muito barato. R$2. É bem carinha, tia. Eu acho que é caro. Pra todo lugar é caro. Pra todo lugar é caro. Eu já estudei isso. Até vir pro Brasil é caro. Deve ser uns 64 dólares. Nossa, dólar? Mil Piorou. dólares. $1 aqui em casa. Eu acho que eu tenho 5. $5 dá R$25. Foi? E? Não, se você colocou quanto lá? Você colocou R$5? Eu tenho $5. Não, tô falando se você colocou R$5 lá. Quanto você colocou? R$1, R$2, quanto? Mano, imagine você comprar dinheiro no seu jogo. Quanto vai ser? Não, galera, Peraí, não tô conseguindo ouvir nada. $5 vai dar R$25. A tia não falou nada agora, não, meu bem. A gente só estava anotando a resposta. Não, tira. Podemos? Não. 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 Não! Também pode. Não. Tá bom. Ih, Murilinho, eu vou explodir. Pode. Não. Pode, tia. Gente, não precisa gritar. A tia tá esperando o joinha de vocês na tela aí para poder continuar, tá bom? Que eu vou dar o meu Oi, joinha. tia, o áudio tá muito ruim pra mim. Ô, tia, só falta 1 minuto. Eu sei. Gente, mas que triste. A gente fica tão pouquinho com a tia Silvone. Só 40 minutos. Pode. De 30 40 minutos. minutos não é o suficiente. Mano, eu tava vendo uma Tia, o Alexandre disse, peraí, ó. Aham, tia tá esperando. Ô, tia, eu vi uma... Na tela, pô. Para!
Lariana, para. Tá bom. Mensagens? Como pode uma coisa dessa, gente? Eu vou- Já deu oi, ó o oi dela. Lariana, bom dia. Ok, oi. Ó, depois, Paraíti. Ó, depois, Modiludiane. Pronto? Diane é o Davi Vicente. Oxe. Murilo Gomes, pô, Ludiane. Ah, é? Peraí, meu caderno. Porque tem pessoas parecidas aqui. Aí como é que eu vou saber quem é quem? Não coloco o nome. Ô, tia, o caderno do Alexandre bugou. Espera aí. Acabei. Então, gente, na verdade, acabou mesmo o nosso tempo. Então, olha só, quem está com o livro, termine a página 9, por favor, tá bom? Tá bom. Para a gente Tá continuar bom, na tá próxima aula. Tá. Um beijo. Tchau. Tchau. Beijo! Bom final de semana. Você também. Tchau, 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 tchau.